Bem-vindos ao primeiro episódio de 2022 do Agile World Português. Desejo a todos um ano repleto de saúde e realizações, onde possamos trazer ainda mais adaptabilidade, flexibilidade e boas experiências ao mundo. Eu sou Carla Krieger e tenho ao meu lado como co-host o Vitor Patané, e as nossas talks aqui são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados, assim como você também pode fazer. O Agile World foi criado por Carl Smith e Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global. Nasceu em fevereiro de 2021, durante o Axis Agile 20 Reflect Festival, ganhando seguidores ao redor do mundo. Encerrou o ano de 2021 disseminando conteúdos em 6 línguas diferentes. Um fit total com o propósito que nós temos de democratizar a informação. Patané e eu temos muito orgulho em sermos parte desse time incrível. E hoje temos um convidado que vai compartilhar um pouco da sua história, acertos e falhas, nos trazendo um case bastante interessante, onde a agilidade nasceu fora da área da tecnologia. Rodrigo, muito bem-vindo. Patané, por favor, apresente o nosso convidado. Olá, amigos do Agile World Português. Que prazer com vocês aqui nesse ano novo. Então, antes de mais nada, feliz ano novo a todos nós. Aí 2022 repleto de alegrias, realizações e conhecimento, muito conhecimento para vocês. E vamos começar o ano aqui com uma presença ilustre, maravilhosa, uma pessoa que eu acho que a reputação dele o precede, que é o Rodrigo do Vale, nosso amigo aqui, que é diretor aqui das AIS, tem uma história incrível com agilidade para trazer para a gente, tem aí uma vivência muito bacana, case interessantíssimo, então fiquem com a gente aí até o final desse episódio para vocês conhecerem essa personalidade maravilhosa, nosso amigo Rodrigo do Vale. Por favor, se apresente aí, conte sua história, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Agile World Português. Muito bom, muito bom. Boa noite, Vitor Patané, Carla. Um prazer estar aqui com vocês, dividindo a história que a gente vem construindo ao longo de muitos anos. É realmente um prazer dividir tudo isso e quem sabe, né, influenciar, ajudar e disseminar vários conceitos que a gente trabalha tanto para isso, né? Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que eu vou me esforçar ao máximo para levar o melhor conhecimento para o pessoal do Agile World. Eu sou diretor financeiro das AIS, vamos dizer assim, com o crachá, e sou uma espécie de mentor da agilidade do outro lado do crachá, né? E eu venho nessa toada com os meus parceiros da diretoria das AIS, onde a gente começou esse trabalho alguns anos atrás, então eu venho conduzindo com eles esse movimento ágil, que é um movimento cultural muito forte, muito intenso nas AIS, e a gente, nesses últimos 2 anos, vem trazendo esses conceitos para dentro das AIS com todos os colaboradores e obtendo grande sucesso, que eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, com certeza. Bacana. E aí, Rodrigo, vamos começar pelas AIS, mas eu vou querer saber um pouquinho mais da sua história depois também. Mas como é que iniciou na área financeira das AIS? Por que essa pergunta, né? A gente fala tanto em agilidade, aí final dos anos, né, 90, entrando no ano 2000, o Manifesto Ágil, nasceu um manifesto lá na engenharia de software, né? E você vê, assim, de uma maneira mais comum, começar na área de TI, de tecnologia, da área de software, e as AIS, então, começa, pelo que a gente, né, já bateu papo aí em outras oportunidades, começa na área financeira. Nos conte como é que isso aconteceu, aonde que despertou isso, né, na área financeira das AIS? Foi de forma inusitada, como você colocou, né? A AIS é uma empresa que tem, vamos dizer assim, um background industrial, né, de produto, desenvolvimento de produto, muita tecnologia, né? Para quem não sabe, a AIS faz essas lentes dos óculos, né, oftálmicas, mas também faz equipamentos, faz uma série de outros componentes de alta precisão, né, dentro da física ótica, e esse conglomerado de empresas compõe as AIS. Então, óbvio que as AIS têm
um tradicionalismo industrial ao longo dos anos, né? Tem a inovação, tem a tecnologia de todos os produtos, né? A primeira foto que o homem bateu da Terra na Lua foi com uma câmera com lentes Zeiss, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, tudo isso permeou essa inovação, mas não deixava de ser uma empresa tipicamente com mindset, vamos dizer assim, industrial tradicional ao longo de muitos anos. Com todo esse movimento que a gente conhece, dessas mudanças, principalmente na era da internet e tudo mais, ela foi se evoluindo. No caso específico aqui no Brasil, foi quando eu cheguei nas AIS, há 3 anos atrás. A gente tinha toda essa gestão do business bem tradicional, e nós nos deparamos com o mercado evoluindo muito rápido do ponto de vista de reação, e nós gostaríamos que tivéssemos as decisões da diretoria mais descentralizadas. E a gente foi e falou, olha, precisamos de dar mais empoderamento aos nossos gerentes. Eles têm que ter um conceito mais abrangente na tomada de decisão. O que hoje, na época, a gente não sabia, o que hoje é o que a gente vê e agora faz conscientemente, o que é? Times autônomos, né? Que é um dos pilares fortíssimos dentro do mundo ágil, né? Nós temos times autônomos hoje? 100% não, mas fizemos um progresso absurdo. E como que isso nasceu? Por que nasceu em finanças, né? Porque como eu estava à frente de algumas iniciativas dentro da parte da gestão, eu comecei testando isso pequeno dentro de uma área que eu tinha controle, por isso que eu tomei essa iniciativa e fui, na verdade, era uma área que eu também tinha responsabilidade, foi a área de supply chain, que a gente fazia, a gente media as entregas das lentes em dias, né? Uma lente tem que ser entregue ao consumidor em 5 dias, a gente entregava em 10, né? Então, todo esse trabalho de trazer de 10 para 5 dias foi feito usando essa metodologia que a gente começou, a primeira metodologia que a gente usou, que foi o OKR, que é uma metodologia muito focada em resultado, né? Aí sim vem o viés financeiro, porque é métrica, medir resultado, é plano de ação direcionado. Então, foi nessa experimentação que eu tive com os OKRs que eu conheci o mundo ágil, o Agile World, propriamente dito, e dali foi aí aquela história, né? Abriu a porteira, passou um boi, aí veio a boiada atrás, e hoje a gente está experimentando uma série de outras atividades dentro desse mundo ágil, e, obviamente, tudo é estruturado agora pela estratégia da empresa e usando a agilidade para fazer a execução da estratégia. Então, a gente sai de um conceito que a gente havia, que era de PMO tradicional, para uma execução ágil. Foi por aí. Rodrigão, mas deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você, como membro do corpo, da diretoria, né? Eu imagino que em algum momento você chegou lá e falou para a galera, gente, e se a gente tentasse seguir por essa abordagem aqui? Não sei como é que era, tipo assim, a cabeça da galera, né? Porque imagino que deva ter sido assim, um pouco revolutivo, né? Você chega assim e traz essa preposição, né? Como é que foi a aceitação disso? As pessoas receberam de que maneira, né, uma proposta ágil de trabalho, já que eles já tinham muito tempo trabalhando da mesma forma? Como é que foi isso lá? Foi sempre mais difícil do que a gente espera, né? Porque como eu trouxe o primeiro conceito, só o OKR, eu falei, poxa, o OKR é tão simples, né? É um O e o KR, né? Assiste o vídeo do John Doerr e é autoexplicativo, né? Então, eu fui nessa pegada e, obviamente, quebrei a cara. Né? Assim, cada pessoa reage de um jeito, cada diretor entendeu de um jeito. Alguns viram com bons olhos, mas não entendia, outros achavam que a gente estava criando um efeito paralelo. E então tudo isso foi onde a gente encontrou a questão da cultura. Então, a ferramenta em si tem a sua dificuldade específica, mas a cultura, o mindset, que é o que a gente sempre fala, é o maior desafio. E levou algum tempo. Eu vou te falar que levou 1 ano.
nesse primeiro nível da diretoria. Um ano para a gente rodar um modelo, um ano para fazer um test drive, um ano para fazer hoje que a gente chama do MVP, né? Na época não usávamos esses conceitos ainda, mas isso foi um ano. Aí vencemos essa primeira etapa, vimos os resultados, saímos de uma gestão mensal para uma gestão diária. A pandemia empurrou, com certeza, porque nós montamos um comitê de crise, mas antes disso a gente já estava numa pegada muito mais de check-in semanal e eventos diários e tudo mais. Então, foi difícil e continua sendo, porque a gente ainda está descendo na organização. Hoje já trabalhamos com os líderes, que a gente chama do G40, que são os gerentes da empresa, e agora a gente está trabalhando com os colaboradores desses gerentes também, trabalhando o mindset e disseminando diversas ferramentas ágeis, né? Então, não foi fácil. Agora, foi aquela coisa de você ter a intensidade e, né, vamos dizer assim, hoje o pessoal fala de você ser, né, resiliente, né? Então, assim, você começa, é difícil, muita gente fala não, alguns acham que dá errado, mas você tem que continuar, porque com o passar do tempo e quando a coisa é boa, como o OKR é bom e você tem esses fundamentos, né, e mostrando principalmente o que eu falo, né, os quick wins, né, para dar credibilidade, aí a coisa vai crescendo. Hoje, nas AIS, depois desses 2 anos, nós estamos rodando aí 18 OKRs oficiais e mais 15, para você ter uma ideia, não oficiais, ou seja, os colaboradores da base já estão trabalhando com OKRs por conta própria. Seriam os dos times mesmo, né? Que independente Exato. de estar vinculado à estratégia principal, os times encontram, estou entendendo que é isso, né, Rodrigo? Encontram objetivos e resultados que são deles. Então, Rodrigo, você trouxe aqui para a gente vários pontos bastante interessantes, né, em relação aí a essa jornada dentro das AIS, onde você trouxe a questão da cultura, trouxe a questão de algumas competências, como a própria resiliência, e aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta sobre um período bem interessante, assim, bem atípico, que eu diria que não são todas as pessoas aí que fazem esse tipo de desafio, que foi aí de 2006 a 2008, quando você saiu aí da Tetra Pak, e aí depois entrou, né, na Fox. O que aconteceu e se o que você viveu nesse período de alguma forma influenciou a tua forma de pensar ou ajudou em algumas competências que você hoje aplica nas AS, se é que trouxe algum impacto nesse sentido. Se você puder contar um pouquinho aí para a gente. Com prazer. Eu costumo falar que são 2 Rodrigos, um antes e depois do sabático, literalmente. Mas esse, vamos dizer assim, seria um outro assunto para um outro podcast, mas olhando o link, né, que da experiência e da minha vida profissional, eu sempre fui uma pessoa fã dos modelos de gestão. A minha vida inteira eu sempre fui fascinado por essa questão de modelos de gestão. Então, desde a década de 90, eu vivi esse mundo, essa avalanche, desde a reengenharia, que todo mundo criticou, mas veio outras coisas, como Customer Satisfaction, Key Account Management, e vai por aí fora. Então, nessa época, eu aprendi sobre o Balance Scorecard e eu tive um sonho, né, o meu sonho que eu desenvolvi por 8 anos, que um dia era velejar com a minha família. E esse sonho estava ali, né, sendo cultivado. Eu estava estudando, lendo muito sobre experiências, né? Comecei lá com a família Schurman, Mir Klink, né, obviamente. E depois eu fui montando esse sonho, mas ficava aquela coisa do sonho, né? O sonho sem um plano é um sonho, né? E assim por diante. E até que um dia eu falei, olha, se eu quiser realizar esse sonho, eu tenho que sair do mundo dos sonhos e ir para o mundo do plano, do planejamento, para depois para o mundo da execução, né? E aí que eu usei o Balance Scorecard para montar o meu sonho, e deu certo. Eu comecei a abrir todos os 4 pilares e tudo mais, e montei esse plano, mostrei para minha esposa. Então, assim, e obviamente houve um processo de convencimento também, que é igual no mundo ágil. Ela falou que eu era louco,
Eu falei, nem tanto, depois você vai ver. E com muito esforço, depois desses 8 anos, eu consegui. Eu estava na Tetra Pak, foi um momento que eu estava já terminando um contrato no exterior, na Inglaterra, e foi um momento ótimo para mim, porque eu não tinha posse, não tinha nada. Eu morava fora, numa casa alugada pela empresa, os móveis alugados e tudo, tinha roupa, né? Então foi ótimo, porque eu terminei esse projeto e aí eu falei, bom, agora ou nunca, né? É o meu momento de fazer o sabático. E aí sim eu comprei um veleiro, coloquei a minha esposa, meus 2 filhos pequenos, né? Depois de 8 anos planejando, eu realmente cortei as amarras e fui morar num veleiro onde eu fiz uma viagem do Brasil até o Caribe, vendo todas as ilhas com as crianças, fazendo ensino à distância e tudo mais. Essa experiência, que me ensina, que me ensinou, o que eu trago, né? Primeiro, essa questão de experimentar diversas ferramentas, né? Então, e no barco eu costumo brincar que lá você não tem chefe. Quando você está no mar, não tem cartão de crédito, não tem cheque, nem o dinheiro mesmo de papel vale, porque você está no meio do mar, você não tem como usar isso. Então, se tem um perrengue, você vai ter que resolver. Então, assim, me deu uma capacidade de improviso grande que hoje eu uso, né, nesses projetos. Cada vez mais eu experimentei mais esses modelos de gestão quando eu vim para a Terra. E terceira coisa é que acabou com todo o meu preconceito que existia daquela coisa da zona de conforto. Então, hoje, quando eu me deparei com a agilidade, né, eu falei, cara, eu estou completamente fora da minha zona de conforto. Esse seria o Rodrigo tradicional. Olha, eu não sei o que é isso, nunca ouvi falar. E vocês estão me pedindo para fazer um workshop, não vou fazer, não sei. Agora, o Rodrigo pós a viagem do sabático, velejador. Cara, OKR, o que é isso? Me dá 2 dias para eu navegar no YouTube, na internet. Em 2 dias eu monto um workshop para você. Talvez eu não vou dar o workshop do ponto de vista técnico, mas que eu monto um workshop, eu vou trazer 50 pessoas aqui para a gente falar de agilidade, eu faço. E foi assim que a gente, como é que fala? Foi assim que eu aprendi, né, a ter essa exposição, a não ter medo de coisas novas e sempre buscar conceitos novos, principalmente nesses dias de hoje que a cada dia que você acorda tem uma novidade. Assim, agora vamos falar, né, a palavra da moda agora é o metaverso. Daqui a 30 dias o metaverso já virou coxinha, né? E já vai vir outra coisa. Então, assim, não dá para acompanhar. Então, você tem que ter uma cabeça muito aberta, abraçar, aprofundar esses conhecimentos e realmente sair da sua zona de conforto. Na verdade, esse conceito de zona de conforto tem que acabar. Simples assim, né? Eu diria que, para mim, acabou talvez 99%. Talvez tem 1% ali ainda. Mas, então, a vida minha sabática no veleiro e como eu aplico hoje na minha vida profissional foi extremamente importante para eu ter sucesso, para eu ter coragem, porque lá naquela época eu tive que fazer tudo isso, sem chefe, sem CEO, sem todos os paraquedas que a gente tem no mundo corporativo. E não é uma crítica isso, o mundo corporativo tem que ter, isso faz parte do sistema. Mas se você consegue trabalhar no mundo corporativo mais leve, menos dependente e mais confiante, eu acho que você vai ter uma vida profissional um pouco mais fluida, onde você vai obter mais sucesso, né? Você fica menos preconceituoso, preocupado, essas coisas todas que a gente vive. Então, para mim, foi uma surpresa boa quando eu voltei dessa viagem e comecei a aplicar isso de forma mais aberta, mais espontânea. Rodrigo, que história bacana, hein, cara? Olha só que legal. Até hoje nem eu acredito. Genial. Cara, mas aí claro que você me instigou a fazer uma pergunta assim, mortal, né? Que pra mim, eu fiquei muito curioso, porque só alguém que viveu pode dizer, né? E eu não tive essa experiência, então eu tô muito curioso. Pra mim, eu falei, cara, preciso saber. Rodrigo, você velejou do Brasil ao Caribe. Então foi uma experiência de 1 ano, é incrível. Daí veio o Rodrigo, né? Rodrigo Nasais, começa a implementar a metodologia ágil, né? Rodrigo agilista. Rodrigo,
o que tem em comum entre o agilista e o velejador, né? O que a gente pode traçar de paralelo entre dois perfis que eu não consigo, só você, com a sua experiência, pode falar para mim o que tem em comum entre um agilista e um velejador. Quais seriam esses pontos? Tem coisas e coisas pesadas. Primeiro, a determinação. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada no sentido assim de eu gosto do desafio, eu não gosto da rotina. Eu tive a oportunidade de começar a minha carreira em instituições públicas, por exemplo. Eu optei por não seguir, porque eu achava que ali eu estaria mais engessado. Então, essa coisa do gesso, para mim, me incomoda muito. Então, eu sempre falo com a minha equipe, com o meu chefe, com quem quer que seja, eu falo, olha, eu preciso de ter, né, sabe, eu preciso de abrir os braços. Se você me colocar na caixinha, você matou o Rodrigo. Então, eu acho que o barco foi isso, porque eu não sabia velejar. Eu sou mineiro, né? Assim, você imagina a intimidade que eu tinha com o mar, né? Então, assim, então eu fui atrás. Eu achei a ideia fantástica, aquela coisa quando uma coisa me motiva, quando eu pego a coisa pela motivação, pelo propósito, né? Aquilo, assim, você me tem 150%. Então, isso foi a mesma motivação que eu tive do barco, guardado as devidas proporções, foi a motivação quando eu descobri o mundo ágil. Quando eu falei, caramba, que isso? Eu nunca vi, nunca passou, né? E aí fui descobrir que era startup, que era empresa de .com, internet, essas coisas de software. Eu falei, cara, nunca vi. E quando eu descobri, foi aquele mesmo brilho nos olhos, né? Então, assim, determinação, motivação, brilho nos olhos, e falei, eu vou atrás. Como eu fui atrás do barco. Assim, você acha que eu cheguei no Caribe sozinho? Para eu chegar no Caribe, 3 barcos foram comigo me levando. Não que eu amarrei neles, não, eu fui, o feito é meu, mas eu tive um monte de gente me ajudando, né? Pessoas que, quando eu cheguei em Búzios, eu falei, olha, não dá mais, aqui é meu limite, não consigo. E o cara sentou comigo e falou, Rodrigo, você sabe, muito conceitual, você não tem prática. Vamos praticar. Entendeu? Então, assim, foi as ajudas que eu fui buscando e não desistindo da primeira vez. Então, assim, a determinação, né? Essa motivação, né? A resiliência, né? E sempre estar acreditando naquele propósito, você vê que a coisa é boa, isso te coloca lá na frente. Eu acho que essas 4 coisas que eu falei, lógico, daria para elencar 20, mas essas 4 é que me vem à cabeça agora, e é o mesmo brilho que eu tive quando eu conheci o mundo ágil, e estou até hoje fascinado com, assim, né, e com todas as possibilidades que abriram na minha vida profissional e que eu pude trazer isso para as AIS e que está indo muito bem. E hoje, na altura do campeonato, agora eu já fico pensando o seguinte, toma cuidado para o mundo ágil não ser o fim do que o meio, né? Isso é muito sério, né? Ele não pode ser o fim, ele tem que ser o meio. Então, você tem que ficar motivado, encantado, mas, como é que fala? Cabeça nas nuvens, pé no chão, né? E navegar, a mesma coisa, né? Se você acha que tudo é uma maravilha, e vamos navegar e não sei o quê, tem tempestade, tem tempo ruim, tem quebras e panes elétricas e um monte de coisa. Então, velejar não é o ponto. Velejar é meio, dá prazer. O ponto é uma opção de vida e valores que você escolhe. Essa é a diferença, em que você quer viver assim. Velejar é só um meio. E todo mundo pensa que velejar é o fim. É verdade, é verdade. Só pelo seu discurso, eu peguei 3 aí. Propósito, autonomia e abertura. Isso. Só pelo teu discurso eu já peguei 3 aqui, mas com certeza, se a gente ficar falando, eu vou pegar mais coisas aqui. Então eu acho que, pô, fantástico, uma história de vida, olha só. Né? E a gente vai traçando esses paralelos, né, entre o velejador e o agilista, e olha que interessante, né? Você não deixa de ser uma jornada também dentro da agilidade, né? Não tão épica assim, mas fantástica também. Puxa, que bacana, muito legal. Parabéns pela sua jornada.
E aí, nesses pontos que você traz, eu queria fazer um link, né? O Rodrigo comentou da questão de agilidade ser o meio e não o fim, né? Assim como velejar o meio para um propósito. E como é que. Porque assim, a gente sabe que as pessoas se engajam numa iniciativa pelo propósito, né? Como é que você tem trabalhado isso? Porque realmente engajamento é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Às vezes você traz uma novidade, como um OKR ou qualquer outra novidade, as pessoas no início, legal, bacana, mas depois vem a operação, né? E se você não tem muito claro o para quê, o propósito que aquilo traz, enfim, muitas vezes morre, ou acontece o oposto, como você falou, não, o OKR precisa ser perfeito, o OKR se esquece do propósito, porque que se trouxe, por exemplo, o OKR. Como é que você vê isso, Rodrigo? Então, isso foi assim, acho que foi aquela base, acho que é vital para o lançamento da ideia específica de OKR e agilidade. Porque o que nós fizemos aí com o apoio da diretoria e principalmente do CEO das AIS foi, antes da gente sair falando de OKR, a primeira coisa que a gente foi falar é de visão, estratégia, né? O que a gente quer como empresa, qual que é o propósito nosso, né? A gente fez esse trabalho primeiro, alinhou isso com a diretoria, né? Definiu as iniciativas estratégicas que a gente quer implantar, né? Dentro daquele propósito, daquela visão e dos objetivos, vamos dizer, corporativos. Dali é que a gente foi para pensar em OKR, né? Ou seja, o OKR, de novo, era um meio, e não era simples, vamos fazer OKR porque é legal, e vamos definir os objetivos aqui baseado no budget. Não. Então, todo esse trabalho minucioso foi feito, e aí foi feito de forma a realmente criar essa união das pessoas em volta de um tema estratégico, para depois a gente começar com OKR e, posteriormente, com metodologias ágeis, que é a base, né? O objetivo disso tudo é a execução da estratégia, né? OKR, execução da estratégia, design thinking, lean inception, tudo isso é como eu vou usar isso para executar a estratégia e obter os resultados, né? Que eu brinco também que é gerar valor, que é uma expressão que as pessoas usam muito e me incomoda um pouquinho. Não, isso aqui vai gerar muito valor. Primeiro, o que é valor, né? Então, valor que a gente fala nas áreas são duas coisas muito simples. Ou ele gera uma melhor experiência para o seu cliente final, seja ele cliente, consumidor ou oftalmologista, né? E com isso ele fica mais fiel e fã da marca e compra mais. Ou o valor está ligado intrinsecamente a uma eficiência e eficácia interna, que vai também gerar o quê? Melhor performance da empresa, consequentemente, resultados financeiros. Quer dizer, no fundo, é tudo quantitativo, é qualitativo, mas não morre no qualitativo, não. Vai até o quantitativo. Então, toda essa sequência de raciocínio, desde a missão, da visão, etc., estratégia, e aí passando pela execução, a gente está construindo de forma, eu diria, devagar, paulatinamente, né? Aquela coisa com cadência, e fazendo as correções necessárias. Esse é outro ponto que eu venho falando muito, assim, no barco foi a mesma coisa. A gente falava, vamos fazer essa rota. No meio do caminho tinha problemas. E eu tinha, na minha juventude, eu tinha muito problema com mudança de rota. Assim, você falava, olha, vamos fazer o podcast sobre esse tema às 8 horas. Aí você chega aqui para mim, Rodrigo, vamos falar agora de outra coisa? Cara, aquilo eu ficava nervoso, não aceitava. No barco eu aprendi que tudo pode mudar, literalmente tudo. E no OKR eu estou fazendo a mesma coisa. As pessoas vêm comigo com dificuldade, eu falo, muda. Não está escrito em pedra. Se esse objetivo que você está falando não é isso, ele não ajuda a executar a estratégia, muda. E vamos ver o que dá. Se esse resultado que você está propondo não funciona, muda. Se o seu plano de ação atrás desses resultados também não está dando resultado, muda. Você tem autonomia para mudar, né? Aí, e isso leva mais tempo, porque as pessoas, como eu falo, no ambiente tradicional, estão mais acostumadas a seguir um certo
padrão, né? Então, talvez esse excesso de liberdade leva um tempo para assimilar. Mas, se você faz isso, o resultado vem. E aí vem a mudança cultural. Boa, Rodrigo, meu mestre velejador. Mas nem tudo são águas calmas, né? Nem tudo é, Nem tudo são águas calmas, eu acho que agora é mar de aquele rosas. mar de rosas, exato. E agora é aquele momento aqui no Agile World que a gente pede para o nosso convidado falar um tropeço, uma coisa engraçada, uma situação que eu tenho certeza que deve ter acontecido ou no mar ou durante a implementação, né? Que você fala, putz, que situação embaraçosa, engraçada, mas que eu consegui sair, mas que no final acaba virando uma lição aprendida, mas não deixa de ser engraçado, a gente sempre tem isso. Tem alguma situação, Rodrigão, que você passou, seja no Olha, mar, seja, enfim, cara, eu acho que você deve ter várias histórias para contar pra gente, eu mas pega vou, uma eu aí. vou te dar duas, uma de cada lado, bem rápida. O do OKR foi o seguinte, quando a gente fez esse trabalho, né, e começamos a desenhar, como eu falei, a estratégia, compramos a ideia, vamos lançar o OKR e vamos agora fazer um workshop para os líderes da empresa, aproximadamente 30, 40 pessoas. Eu fui e montei o workshop. Ali foi a primeira, como é que fala? Porque eu fui com o workshop com 2 slides e pensando que aquilo fosse fluir. No fundo, voltaram 150 perguntas, né? Aquilo assim, eu falei, eu pus a mão na cabeça e falei, meu Deus, aonde eu amarrei minha égua? Porque eu crente que seria uma coisa muito simples e aquilo foi um fracasso total. A ponto que o CEO entrou no meio das discussões e falou, gente, entendo, tem muita dúvida, o Rodrigo fez o melhor dele, mas eu acho que tem uma lacuna aqui gigante que a gente tem que se preparar melhor. Então, acho que isso aí foi uma coisa, assim, faz parte, né? E um aprendizado enorme, mas foi até cômico, com aquele monte de gente querendo saber e eu completamente vendido. E do barco é interessante o seguinte, o meu filho mais novo, quando ele foi para o barco, ele tinha 2 anos. Quando ele saiu do barco, ele tinha 6 anos. Então, ele passou mais tempo nesse período, mais tempo na água do que em terra. E teve um ano que a minha esposa veio para o Brasil no meio da viagem. Eu não sei se a gente estava em Recife ou Fortaleza, né, e já indo. Então, ela fez um bate-volta com as crianças para ver os avós, alguma coisa assim. E ele estava com uma malinha, aquelas malinhas de rodinha, levando os brinquedos. E quando ele saiu do aeroporto, puxando a malinha, a mala dá aquela tombada assim, né? E o jargão dele já era tão náutico que ele falou: mãe, minha mala adernou. Para quem não sabe, adernar é quando o barco inclina com a força do vento, né? Então, o barco está sempre adernado, né? Aliás, a minha vida foi 45 graus por 4 anos, praticamente. E ele usava esses termos todos, né? Minha mala adernou. Então, a gente viu que ele já estava com o jargão de velejador por ter morado tanto tempo no barco. Andava meio de lado assim, né? Você já tá Andava, acostumado, totalmente. né? E todos eles são os 2 filhos hoje são 2 peixes e todos 2 têm dificuldade de usar sapato. Posso imaginar. Eu não estou em barco, mas eu vivo meio no meio do mato aqui, né? Que Em legal. Niterói, que é encostado aqui na Serra da Tiririca, e eu, meu marido, minha filha, já não usa mais sapato desde a pandemia, né? Então, Tá já vendo? dá mais ou menos para ter uma noção aí do que você está falando, viu, Rodrigo? A gente teve um encontro, É, né, semana passada, né, Patané, que a gente teve que, enfim, se encontrar na empresa e botar sapato foi cruel. Estou foi cruel. totalmente empática com os teus filhos aí, Rodrigo, entendo perfeitamente. Mas, Exato. Rodrigo, a gente está começando a se aproximar aqui um pouquinho do final, e aí eu queria te fazer uma pergunta. Para quem está começando hoje, ou está querendo, né, iniciar num desafio muito similar de trazer a jornada ágil, eu vou fazer 2 perguntas em uma para você. Uma é quais foram os principais benefícios que você poderia, né, apontar aí para a gente que se teve e ingressar aí nesse barco, né? E o segundo é por onde a pessoa pode começar, né? Que a gente sabe que cada contexto é um contexto, mas se você pudesse dar uma dica É. de ouro aí, qual seria o primeiro passo para essa pessoa?
Eu sempre estou começando alguma coisa, isso vale para qualquer coisa. Agora eu já estou começando duas outras coisas nas áreas também, que eu sempre começo como? Dentro do meu quintal, onde eu tenho um certo controle, eu tenho uma base de teste que eu consigo fazer com a minha equipe, com 3 amigos, enfim. Então, a minha primeira recomendação é comece pequeno. A segunda, começa hoje, não amanhã. A terceira, começou, acha um resultado prático, fácil. Não tenta resolver o problema da fome mundial, né? Resolve o problema da fome do seu departamento, né? Então, essas coisas que eu falo, né? E foi assim que eu fiz muita coisa, né? Começando rápido, indo atrás da informação, aquela coisa, o medo, você vai ter que lidar com ele em ambientes que você não controla, ou assuntos que você não domina, faz parte. Então, assim, essas dicas são cruciais para você começar qualquer projeto, seja ele um OKR, seja ele uma jornada da agilidade. E aí, acho que é um provérbio chinês que fala, né? Toda grande caminhada começa com o primeiro passo, né? Isso é mais velho que qualquer coisa. Mas é a pura verdade, né? Porque quando você olha para trás, agora 3 anos, poxa, você fala, caramba, quanta coisa a gente já não fez, né? E a segunda pergunta é que tipo de resultado que a gente alcançou, né? Alcançamos resultados práticos do ponto de vista de eficiência operacional, como eu falei, as nossas entregas, que eram um lead time muito maior, reduziram absurdamente. As nossas entregas, que antes eram 70% do volume, agora está em 99%, as entregas são on time. Nós expandimos além do mundo operacional para o mundo comercial, para o mundo do marketing e para o mundo das pessoas, né? Então, nós hoje temos experiências comerciais com projetos tocados, baseados nos OKRs e agilidade, abrindo novos conceitos de lojas AIS. Então, a gente tem as AIS Vision Center, que é uma loja todas AIS, temos outros tipos de loja que têm diferentes padrões, vamos dizer assim, de especificidades de produto, de atendimento e tudo mais. No marketing, lançamos o primeiro programa de fidelidade no mercado óptico, fizemos design thinking, fizemos tudo isso a 4 mãos, com pessoas de dentro da empresa, que antes isso seria um projeto conduzido por marketing, nada de errado, mas esse era um modelo tradicional. Hoje não, esse projeto conta com, no mínimo, 10 áreas da empresa trabalhando em conjunto. O MVP foi para o ar em 3 meses, né? E agora a gente já está no segundo, terceiro, quarto MVP, que está saindo ainda mais rápido e começando a gerar essa fidelização. De novo, eu vou conseguir ter 8, 10, 20 milhões de clientes, de consumidores fiéis amanhã? Não. Hoje eu tenho 1.000, mas daqui a 5 anos, talvez, eu tenha 1 milhão, né? Mas tem que começar já. E, por fim, isso, ou seja, como eu te falei, os OKRs hoje, eu comecei com 1 OKR dentro da área de supply chain. Hoje são 18, que cobre a empresa inteira. Toda a parte de Great Place to Work, que a gente agora já está no 3º ano consecutivo como empresa Great Place to Work, atingimos nós saímos, por exemplo, no Great Place to Work de uma média de pontuação na casa dos 60, hoje a gente está no meio dos 80, né? E agora nós vamos para 90. Então, assim, tudo isso está sendo permeado com agilidade e, principalmente, o conceito de times colaborativos, times autônomos, entre outros conceitos. E aí, para encerrar, uma das coisas que a gente fez, que eu não falei aqui ainda, que nesse mundo todo, com tanta novidade, com tanta coisa interessante a ser aplicada para a execução da nossa estratégia, hoje nós temos um movimento cultural dentro das AIS que chama as Jornadas AIS de Agilidade, que é um movimento de educação, de experiências, de formação de pessoas em diversas áreas da agilidade, que isso
semeado na empresa, às vezes formal, às vezes informal, né? E com isso a gente vai educando e as pessoas vão abraçando e se tornando grandes facilitadores, grandes embaixadores desse movimento dentro da empresa. E agora, para esse ano que abre, a gente vai investir mais ainda nas jornadas de agilidade, trazendo mais conhecimento e mais investimento para os colaboradores, e aí atingir todos os níveis. Beleza? Maravilha, Rodrigão. Eu ia fazer a minha última aqui, né? Bem que você já falou bastante coisa, mas tem uma que eu quero saber e fala um pouco sobre você, um pouco sobre a pessoa, Rodrigo, a sua inspiração. Rodrigo, quando você olha para o horizonte, meu amigo, o que você vê? Como agilista, como velejador, como profissional? Como velejador é mais fácil. Eu olho para o horizonte, eu vejo a linha do mar. A única coisa que eu vejo é o mar. Você está no meio do mar sem ter uma terra em volta. E ter só água, né? Eu falo que a água acalma, né? Se você vai para um lago, só de você ver a água passando, ou vai para um rio, só de ver a água do seu lado, aqui, você vai para o Rio de Janeiro, você anda no calçadão, aquilo já te dá uma outra sensação. Então, para mim, o horizonte que eu ainda quero velejar, quem sabe na minha aposentadoria, esse, né, como é que fala? Ir em direção a esse horizonte sem fim. Como agilista, eu acho que o que eu vejo é essa evolução, né? E eu acho que eu tento disseminar isso para as pessoas, esse conceito da evolução, porque a gente vai aprendendo coisas ao longo do mundo, ao longo do tempo. O fato é que você não pode se apegar àquilo que você aprendeu dos 20 ao 30, ou dos 25 ao 35, ou dos 30 aos 40. Né? Existe aí uma tendência de queda de aprendizado nas fases mais avançadas da sua idade. E eu falo justamente ao contrário, né? Eu tenho 54 anos de idade. Eu me sinto com o mesmo vigor quando eu comecei a minha carreira nessa parte de gestão aos 27, né? E sempre buscando novidade e tudo mais. Então, para mim, o horizonte nesse mundo é o horizonte do descobrimento, é o horizonte da evolução, né? E esse horizonte de trazer coisas novas e testar e ver o impacto. E para mim, hoje, resumindo, o horizonte para mim é ajudar pessoas, né? Eu acho que eu já fiz bastante coisa na minha carreira, estou muito feliz, estou realizado na minha carreira hoje. Não sossego, mas estou realizado. E hoje, para mim, é ajudar as pessoas, ver as pessoas crescerem. Então, assim, você vê uma pessoa ser promovida e crescer e aprender uma coisa nova, entregar um resultado, ser reconhecido perante os diretores, perante os seus colegas, e saber que eu dei um empurrãozinho para essa pessoa, para mim, eu acho que esse é o meu horizonte que eu vejo hoje e é o que me move. O resto são ferramentas, temperos que a gente acha aí pela vida e aplica com a nossa sabedoria. Fantástico, Rodrigo, só tenho a te agradecer, inspirador, né? Assim, acho que a gente prazer. finalizar de melhor forma, acho que uma inspiração que você nos trouxe aqui. Obrigada, Patané, obrigada aí pela parceria de sempre. Deixo aberto aqui, se vocês quiserem, tanto Patané como você, Rodrigo, deixar um recadinho final aqui. Só queria agradecer imensamente a oportunidade de dividir a história. Dei o meu melhor aqui, não sou palestrante profissional, então aqui eu falo para as pessoas, quando eu divido uma coisa pessoal minha, eu divido de coração, de peito aberto e com o único intuito de ajudar e inspirar. E se a gente passou aqui 1 hora e essa turma que está nos ouvindo captou 10% e aquilo ajudou ele de alguma forma, já valeu a noite. Então, para mim é isso, e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Gente, só posso agradecer a esse dia maravilhoso, esse bate-papo incrível com uma pessoa com uma história dessas. Eu acho que eu vou levar para minha vida. Rodrigo, você me ajudou muito. Tá? Então eu quero dizer obrigado. Que todas as pessoas aqui, eu acho que estou me sentindo o primeiro privilegiado. Carla, obrigado novamente pela presença, pela parceria, e deixo aí a pergunta para os nossos amigos. Vamos agilizar o mundo, turma?
Feliz 2022. Com certeza. Para vocês também. Valeu. Obrigado.